no ar com o Band News em Forma. Olá, ouvintes. Eu sou Bruna Baroni e comigo a mamãe mais descolada entre os informers é ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui esse final de semana fazendo um programa de Dia das Mães. Adorei o Descolada. É isso, programa super dedicado a elas, as mães, essas mulheres cheias de força e que não é tarefa fácil, né, Camila? Você sabe bem disso. Não é tarefa fácil. É tarefa pesada, pesadíssima. Mas muito gratificante, é muito bom, e a gente tem que comemorar mesmo, né? Acho que quem tem mãe, quem tem, mas que também não está mais aqui, tem as mães de diversas formas, né? Porque tem mãe adotiva. Eu acho que é sempre muito bom a gente celebrar quem ocupa esse espaço. É isso, e para celebrar essa data, a gente convidou um mulherão que dá um show de força. Ela é aposentada, tem 64 anos, ouvinte do Band News em Forma e crossfiteira de plantão. Selene Lamelas, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Obrigado, prazer é todo meu. É uma honra poder participar desse programa que amo de paixão, sempre escutei, sobretudo por uma data tão significativa que é o Dia das Mães. Estou muito agradecida pela lembrança. Que legal, Selene. O prazer é nosso de te receber. E você, tem uma vida aí permeada por diferentes tipos, né, de atividade física, corridas, maratonas, musculação, agora está no CrossFit. A gente já vai falar sobre isso com alguns detalhes, mas antes, justamente para celebrar essa data de Dia das Mães, você, que é mãe, tem 2 meninas, né? Você diria que o esporte te ajudou de alguma maneira a lidar com a maternidade? Ajudou sim, me ajudou a entender, porque como a Camila falou, é uma posição bonita, é inegável, necessária para algumas pessoas, para outras não, mas árdua, né? A gente não pode esquecer que criar filhos é uma tarefa árdua, altamente gratificante, mas árdua. E o esporte, ele me trouxe a centralidade de que precisava num primeiro momento, a calma, por incrível que pareça. Quer dizer, se não acabou, é porque não terminou, entendeu? Se o neném está chorando, a gente vai procurar identificar o que está acontecendo e não se desesperar. Então o esporte me trouxe isso, a calma necessária para lidar, na época, com uma situação que era altamente nova para mim, porque eu não li o Dr. Delamare para ter filhos. Eu simplesmente os tive. E queria e quero sempre fazer o melhor. E o esporte, nesse ponto, me ajudou bastante, pelo menos a mim. E te ajuda hoje em dia, Selene, ainda com as filhas mais... com quantos anos elas estão hoje? A mais velha está com 33, a mais nova com 30. Me ajuda porque, como a gente sabe, a gente cria expectativas em cima de filhos. A gente cria uma vida para eles, quando na verdade a gente não pergunta se eles estão de acordo. Então a surpresa vem, elas vêm, inevitavelmente elas vêm, seja boas ou nem tão boas. E o esporte, aí você vai dizer, mas o esporte é mágico? Se ele é mágico, eu não sei. Para mim, ele funciona, repito, como ele me deixa no eixo, ele me deixa centrada, ele me faz ter paciência, que eu nunca fui uma pessoa calma, ele não me deixa ansiosa, ele controla a minha ansiedade, porque ele me mostra que ainda há possibilidade. Se não foi do jeito A, pode ser do jeito B. Se você não pode fazer o crossfit se pendurando na barra, faça no chão, mas faça. É isso que ele vem me ensinando. Pra gente fugir, né, Selene? A gente foge por isso, pra sair correndo, falar antes que eu bata em alguém, a gente sai correndo, né? Me ajuda a pensar 2 vezes antes, para depois não ter que ficar me arrependendo. Pô, eu não deveria ter dito, eu não deveria ter feito, mas o mais se não costuma levar a gente a muitos lugares, né? É assim que eu vejo o esporte na minha vida, até para educar filhos também. Mas e brincadeiras à parte, né, Selene, Bruna, a gente está hoje aqui falando sobre a maternidade mesmo, né, o ser mãe, né, o ter mãe também, mas a gente sabe que a atividade física, tudo isso que você falou, não é só com você que acontece, é que provavelmente você tem uma sensibilidade muito grande, uma percepção de tudo que a tua prática de esporte te dava e te trazia para o seu ser,
né, para tua mente, para o teu corpo, nesses momentos, não só de dificuldade, mas também de se reencontrar, de se reorganizar na cabeça, né, nas tarefas do dia a dia, na baixa do estresse, da própria ansiedade, porque às vezes a gente está muito feliz também, vai ter alguma coisa muito boa e a gente tem que se controlar e a gente dá aquela extravasada, né? Então, da própria autoestima, de resgatar. Então, ele realmente passa isso tudo que você, ele traz isso tudo fisiologicamente, né? Então, e você verbalizou maravilhosamente bem. Então, às vezes as pessoas falam, ai, mas eu não sinto esse prazer todo. Tem que ter calma, porque vem e acontece, porque isso é químico, isso não é você escolheu acontecer, ele acontece dentro do nosso corpo, do nosso organismo. Não é uma fórmula, né? Você é mãe, você tem que ser feliz e tem que encontrar prazer. Não, calma. As coisas, elas vêm devagar. Nem sempre a pessoa vai conseguir encontrar esse equilíbrio de imediato. E lá atrás, quando você se tornou mãe, Selene, você praticava o quê? Na época, eu não fazia nada, infelizmente. E na época eu tive a primeira filha com 30, a segunda com 33, eu não fazia nada. Eu comecei efetivamente a retornar à atividade esportiva que eu abandonei na adolescência, né? Por circunstâncias da vida, ter que trabalhar, ter que estudar, ter que me formar, ter que ter uma profissão, que não era atleta, infelizmente, não foi de atleta, ou felizmente, eu não sei. Aí eu só voltei para o esporte com 38, 39 anos, e aí também não parei mais. Só às vezes em que se fez necessário, uma cirurgia, uma viagem, alguma coisa do gênero, mas não pretendo parar mais não. Se eu não puder correr, eu ando, se eu não puder nadar, eu boio, mas parar eu não paro. Selene, mas com 38 anos, você poderia dizer para as pessoas que não foi tarde, eu acho, né? Você hoje tem essa clareza, você tinha na época que não era, porque tem muita gente que fala, ai, eu não fiz, agora não tem mais jeito, e não é assim. Com 38 anos eu só pensava isso, como eu penso até hoje, eu estou com 64, mas penso até hoje, como eu quero chegar aos 80, pedindo que alguém pegue um objeto que caiu no chão ou eu mesmo pegue. Então, baseado nessa premissa, eu nunca mais pretendo abandonar a atividade física. É só nisso que penso. Como eu quero pegar daqui a 20 anos, independente das circunstâncias biológicas, que elas vêm, não é da minha vontade, mas você pode ter um 80 bem, você pode ter um 90 lúcida, sim, porque com limitações, porque o corpo vai pedindo isso, ok, mas não necessariamente completamente destruído, a menos que a gente tenha uma intercorrência de saúde. Aí foge a nossa alçada. Do contrário, o que eu puder fazer por mim daqui a 10, daqui a 20, eu pensei isso lá nos 30. E, não me arrependo, não. Tão bonita essa clareza, né, Camila, da Selene sobre a vida de maneira geral. E eu fico pensando aqui, Selene, se algo disso vem também da figura da sua mãe, de ver a vida desse jeito? Sim, foi bom tocar. A minha mãe foi uma pessoa que fez atividade a vida toda. Ela contava pra gente que aos 18 anos, só um parênteses, não existia academia, né? Não existia esses aparelhos, esses estudos todos. Ela foi chamada mas é uma questão estética dela na época, ela sempre foi uma pessoa muito vaidosa, mas que por tabela ajudou ela na condição física e biológica. Ela foi chamada na escola por um coleguinha de banha rosa, qualquer coisa do gênero. Ela falou, daquele dia em diante, eu fui para frente do rádio, peguei o cabo de vassoura e comecei a fazer minha atividade física. E assim a minha mãe fez até que, infelizmente, ela teve Parkinson, e já no finalzinho do Parkinson, mas até então ela ia para a academia a pé, sozinha, fazia esteira, fazia ida, fazia tudo. Quando as pernas já não responderam mais, aí é uma questão involuntária, ela não tinha domínio, aí realmente ela teve que se render. Mas do contrário, ela fez atividade física até faleceu, eu diria. O Band News Informa especial de Dia das Mães está no ar e a gente está recebendo a Selene Lamelas, que é aposentada, tem 64 anos, é ouvinte do Band News Informa, está contando aqui a relação dela com o esporte, como o esporte ajudou a lidar com a maternidade também. Selene, como é que você começou na atividade física? Eu comecei na antiga Universidade Gama Filho, fazendo o que hoje é nado sincronizado, na época chamava-se balé aquático, e a ginástica rítmica, que hoje também, assim como na época, era com corda, bola. Fiz por um bom, longo tempo, fiquei minha adolescência toda fazendo atividade lá na Gama Filho. A Gama Filho era uma universidade de referência aqui na zona norte do Rio, os alunos eram federados, competiam, mas aí depois, com a idade chegando, a universidade batendo as portas, aí acabei me afastando da atividade física por um tempo.
E aí você retomou com 38 anos que você Aí contou pra gente. aí retomei. Então logo eu tive condições de retomar, fosse física, fosse econômica, eu retomei, foi a primeira providência, e aí não parei mais. Não parei mais, repito, parei para fazer uma cirurgia de coluna, uma coisa ou outra, mas a gente remenda, mas a gente volta. Silene, você voltou fazendo o que aos 38 anos? O que te foi recomendado e onde que você se encontrou? Eu comecei fazendo uma academia pequena aqui do bairro, acabei levando minhas filhas, a mais nova fazia judô, a mais velha fazia natação, e enquanto elas faziam, eu estava lá. Aí fazia musculação, fazia body pump, que existia na época, hoje não existe nem mais isso, aquelas ginásticas localizadas, enfim, tudo que a academia pudesse me oferecer, eu fazia uma aula atrás da outra. Na época eu não sentia nada, era nova, enquanto elas faziam lá, eu fazia cá. E voltava, às vezes, 2, 3 vezes por dia na academia. O carioca tem muito isso, né, Silene? Quando eu morei um tempo no Rio, tinha muitas pessoas que frequentavam 2 vezes por dia a academia. Eu lembro que eu tinha, né? Eu lembro que quando eu saí de São Paulo e trabalhando e treinando, né, dentro da academia, eu falava assim, sexta-feira a academia estava vazia, sábado, então eu brincava e falava que quem estava por lá eram as pessoas que estavam sem amigos, porque em São Paulo, quando cheguei no Rio, eu falei, gente, sexta-feira tem aula, né? As pessoas, como sim, tem aula. Sexta e sábado bombando de gente. É verdade, é verdade. E sempre foi assim? Sempre. Eu moro, né? Não moro longe da praia, mas não moro em frente ao mar, mas também não me refuto por isso, não. Não há nada que um bom ônibus ou um bom carro não me leve até o local. Eu não me refuto de fazer absolutamente nada. Já saí daqui correndo da minha casa até o Maracanã e voltei, entendeu? Então, assim, não me refuto de fazer absolutamente nada. O Band News Informa está celebrando o mês das mães com uma convidada mais do que especial, a Silene Lamelas, é ouvinte do programa, tem 64 anos, está aposentada do trabalho, mas não pensa em se aposentar tão cedo da atividade física. Você falou já um pouco sobre o seu início, né, Silene, no esporte, e sei que você coleciona aí algumas corridas, maratonas. Conta um pouco dessa experiência com a corrida. Eu comecei numa academia pequena aqui do bairro, como eu falei anteriormente, nunca me imaginei correndo, até que alguém um dia chegou e falou, você pode correr. Eu falei, pode. Aí eu disse, por que não, né? Ninguém nasce fazendo alguma coisa, a gente aprende a fazer. E aí entrei para o grupo de uma estagiária, que depois veio ser professora, se formou, uma pessoa antenada, cuidadosa com os alunos. E aí criou um grupo de corrida e aí nunca mais deixei de correr. Comecei correndo na esteira, até que um belo dia uma aluna dela faltou para uma corrida de rua, era dos Fuzileiros Navais, no Aterro do Flamengo, em 2005. Aí ela falou, quer fazer? Eu falei, eu? Ela falou, Eu falei, vou, por que não? E não parei mais, quer dizer, as necessidades que eu tive de parar foram pontuais, mas aí foram 3 maratonas, 2 aqui do Rio e uma em Porto Alegre, eu encerrei em 2017 por questões pessoais e de saúde mesmo, mas por mim eu estaria correndo até hoje, todas as maratonas, fiz muitas meias, enfim, corrida de trilha. E hoje correndo. Você corre um pouco, Silene, ou não? Hoje, infelizmente, eu ganhei de presente na pandemia, por excesso também, eu acredito um esporão de calcânio já tratado, mas que hoje ele me limita. Quer dizer, hoje quem diz o quanto corro é ele, porque se ele volta a doer, eu corro 5. Se ele não dói, eu consigo correr 10. Ele vai dizer o quanto eu corro. Mas aí, para evitar todo o tratamento que foi feito e jogar por água abaixo, eu hoje, em regra, faço 5 quilômetros na esteira, não mais do que isso, porque se eu tento ser um pouco mais apertada na carga, um pouco mais ágil, ele começa a se manifestar. Aí eu acho melhor evitar, enfim, me poupar para que eu possa fazer 5, pelo menos, que é uma coisa que amo muito, é uma coisa que está guardada muito no meu coração. A corrida, eu devo a corrida tudo. Eu amo e lamento muito por não poder continuar a fazer do jeito que eu fazia. Agora a gente precisa falar sobre a sua paixão mais recente no CrossFit. Você está com 64 anos, eu acho que a gente precisa falar, né, da idade, porque existe tanto esse tabu de que a idade acaba limitando as pessoas de praticar determinados esportes, determinadas atividades físicas, e você está no CrossFit que exige muito, né, da pessoa. Como é que tem sido
participar disso. Como é que tem sido para você os desafios do CrossFit? Foi ótimo você perguntar, porque inclusive eu fiz até um vídeo para eles lá justamente com essa toada, né, com esse mote mostrar que todo mundo é capaz de fazer. Se não faz do jeito que o CrossFit pede, faça adaptado, mas faça. E o importante é fazer. E partindo dessa premissa, eu pensei, eu vou olhar o CrossFit agora. Quando eu falei isso, algumas pessoas disseram para mim assim, tá louca? O que você vai fazer no CrossFit? Não é para você. Eu parei para pensar, não é para mim, por quê? Eu gosto de atividade física, eu gosto de atividade explosiva, eu gosto de velocidade. Por que não é para mim? Fui lá no boxe, me identifiquei, gostei, vi que são pessoas altamente capacitadas, que a atividade física ao longo do tempo também nos dá esse feeling, eu consigo perceber, não sou a melhor das pessoas, mas consigo perceber, né, quando a pessoa tem um conteúdo, quando a pessoa é cuidadosa. E aí estou lá, estou adorando, eu faço de um tudo, não faço mais porque, enfim, não tenho tempo de passar o dia inteiro no CrossFit, mas amo tudo que eles oferecem para fazer. Me desafio todos os dias, eu tento fazer. Se não saiu, vai sair. É aquilo, respeita o processo. Uma hora ele vai sair. Faz a tua parte e a atividade vem. E é só nisso que eu foco. Isso é muito bonito isso, né? É muito libertador, eu acho, Silene. Eu acho tão fundamental nesse final de semana de Dia das Mães. A gente teve essa semana uma perda da Rita Lee, de uma cantora maravilhosa, que também se quebrou, acho que muitos paradigmas, tabus, enfrentou tanta coisa, né, Bruna? E eu acho que é tão significativo isso, porque a gente escuta muitas vezes das pessoas que estão ao nosso lado, né? Você ficou louca, CrossFit, você vai se machucar, não é para você, né? E quando você realmente encontra profissionais que adequam e que adaptam, e o ser mãe tem tudo a ver com isso, né? Porque você falou um pouco sobre a expectativa que a gente cria, sobre a que criam em cima da gente também, que a gente também sofre dos nossos, né, da nossa mãe, dos nossos pais, né? Então, a gente tem, e como mulher, a gente tem que mostrar isso para as pessoas, que existe essa liberdade, esses caminhos que muitas vezes tinham placas dizendo que não podia, e por que não? Não é verdade. Eu creio nisso também. Por que não, né? Até que você se prove que não, por que não? Eu acho isso para tudo, sabe? Isso é um norte que a gente tem que ter para tudo na vida. Para profissão, para estudo, para educar filho, para esporte, para uma reeducação alimentar. A gente não pode, eu acho que é muito superlativo. Ai, meu Deus, eu queria tanto comer isso, eu não posso? Não. Por que eu tenho que comer aquilo? Por que eu não posso fazer essa atividade física? Por que eu não posso criar meu filho nessa linha, né? Desse jeito aqui, um jeito mais livre, mais libertador, ele vai ser aquilo que ele desejar ser, acreditando realmente, não verbalizando para ficar boa no grupo, para ficar bem no grupo, acreditando naquilo que você está fazendo. Como eu penso. E agora o seu objetivo é competir no CrossFit? Eu tenho muita vontade. Esse final de semana teve aí uma competição de titãs, ainda estou me inteirando muito das competições, mas eu já sei que há competições adaptadas para a idade, por óbvio, né? Mas, sobretudo pelo peso, né? Gostaria eu de pegar 110 no snatch, entendeu? Sei lá, 200 num clean, mas enfim, a idade realmente, o corpo ele te prende algumas vezes. Você quer ir, mas ele não responde, não te corresponde. Mas, enfim, aquilo que eu puder fazer para vir a pelo menos fazer uma única competição, não digo se vai existir outras, mas pelo menos uma, para ter essa sensação, né, do que é competir, essa sensação do que é você se superar ali dentro, não é você com os outros. Eu não estou preocupada se a televisão está filmando, eu estou preocupada se eu vou fazer aquilo que me foi ensinado, e da melhor maneira possível, que eu não me lesione e que me traga prazer. Eu pretendo, sim. Vamos ver como é que as coisas se encaminham. E tem pessoas que com mais de 60 anos praticando com você? Eu não conheço. Mais de 60 anos eu não conheço. Eu conheço, sim, pessoas de 50, uma menina lá agora, uma moça vai fazer 50 anos amanhã. Eu acredito que não, porque justificaria o vídeo também que eles fizeram, pediram para eu fazer, e faria quantas vezes for preciso para dizer que 60, 70, 80, todo mundo pode fazer aquilo que queira fazer dentro do seu limite. E isso não é feio, isso não é desmérito, você não é menos do que a menina de 20, não é.
Não é por aí, é como eu penso. Selene, suas filhas praticam também? Pois é, sempre foram muito reticentes, sempre. Eu faço isso há anos, nunca ninguém me acompanhou em corrida nenhuma, mas também nem por isso eu deixei de ir. Mas de um tempo para cá, a idade bate na porta de todos, e a necessidade mesmo, começar a entender. A mais nova sempre foi um pouco mais perto daquilo que eu me considero, sempre gostou mais um pouco. A mais velha já não, sempre foi mais reticente, mas agora tem ido comigo para o CrossFit. Parece que, enfim, o bichinho do ram pegou ela está gostando e não tem faltado, e sente falta, e isso é muito bom. E a mais nova, sim, a mais nova mora em outro bairro, tem academia, tem a praia mais perto, está sempre fazendo futebol, beach tênis, enfim, acho que agora tomaram um gosto, eu espero que seja para todos sempre. Oi, Informers, a gente está recebendo uma ouvinte muito querida, a Selene Lamelas, que se tornou praticante de CrossFit aos 64 anos, é mãe de 2 mulheres e ela falava há pouco, Camila, sobre como as 2 filhas são bem diferentes entre si quando o assunto é atividade física, e isso faz a gente pensar como é importante respeitar o perfil de cada pessoa, né? Isso vem muito de encontro com o que a Selene falou no início sobre as mães, a expectativa que a gente cria, o que você quer, né? Você antigamente falava que a mãe queria ser, né, mãe de Miss, se realizava com né, a Selene lembra com certeza disso. Sim. Esse tipo de... Então, a pessoa queria se realizar através do filho ou da filha, né, de alguém ali. E isso, a gente tem que entender que se já existe uma diferença entre nós, existe entre eles. Então, o mais importante, nós como professores e como instrutores e como mães mesmo, como formadores de crianças que estão ali criando, é você dar a liberdade, porque não importa. Eu já tive alguns pais que já falaram para mim, eu amo pedalar, eu quero que meu filho pedale, mas ele não gosta. E eu falava, mas coitado, deixa ele não gostar, né? Porque você pode criar um ambiente extremamente nocivo, desagradável e pior, sabe, muito complicado. Deixa a criança escolher, né, e mesmo que quando estejam um pouco maiores. Então, assim, o importante é que eles façam, é estimulá-los a fazerem, é isso. Selene, para a gente encerrar, queria te pedir uma mensagem para as mães que, poxa, estão aí atoladas, né, de coisas, a gente vai atolar elas de atividade física também, coitadas. Mas brincadeiras à parte, é justamente sobre isso, né, como é que a gente faz para tentar tornar mais atrativo para essas mães que já têm tanto para fazer, para que elas talvez encontrem um tempinho para elas no esporte? Por mais completo que seja o seu horário, por mais falta de tempo que você acredite ter, porque se você precisar de fazer alguma coisa além da sua rotina, você vai encontrar esse horário para alguma coisa, você pode encontrar também para você, porque a atividade física não é para o marido, não é para o vizinho, é para você. Pensa um pouquinho em você, porque não é feio pensar um pouquinho na gente. A gente se doa de corpo e alma ao filho, que é um amor incondicional. O jamais saberia explicá-lo. Agora, há de ter um momento em que você precisa olhar para você, porque senão fica muito desigual, muito frustrante. E aí você vai descobrir que você pode ser até melhor mãe, se você acreditar que ainda está faltando alguma coisa, através desse olhar para você. É o que eu desejo para todo mundo. Que lindo, quero agradecer demais a participação da Selene Lamelas no nosso especial de Dia das Mães. Um beijo enorme, Selene, bons treinos e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço sempre. O Band News em Forma está com os microfones abertos para celebrar as mães. Nós ouvimos há pouco a história da nossa ouvinte Selene, que começou a praticar atividade física aos 38 anos e não parou mais. Contou como o esporte ajudou inclusive a lidar com as fases da maternidade. Hoje ela tem 64 anos e está apaixonada pelo CrossFit. Mostrou pra gente que não tem idade para começar a se mexer, mas aí fica a pergunta, pessoas com idade mais avançada precisam sempre se suplementar? E como fazer isso da maneira correta? Ou então até mesmo a começar um exercício da maneira correta? Por isso a gente tem o prazer de receber agora a nutricionista e especialista em envelhecimento, doutora Miriam Najas. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, tudo bem? Tudo certo, vamos lá então. Eu trouxe aqui o caso da nossa ouvinte, a Selene, para a gente começar essa conversa, né? Como é que a gente pode falar de maneira geral para as pessoas que estão com a idade mais avançada, a questão da suplementação? Todo mundo que tem essa idade, a partir dos 60 anos, precisa se suplementar?
Olha, é uma pergunta bem complexa, mas ela é muito boa, essa pergunta. Primeiro, parabéns para a Silene, né? Porque fazer atividade física é a coisa mais importante para a gente. A gente deve, todo mundo, fazer atividade física? Sim, devemos fazer atividade física. Claro que tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam. Parece que a Silene gosta muito. O fato dela fazer atividade física desde os 38 anos coloca a Silene numa posição muito privilegiada em relação à quantidade de massa muscular que ela provavelmente já tenha. Então, ela passar por um crossfit agora, que ela está apaixonada, é bastante interessante, porque ela está dentro de um desafio, mas que ela vem construindo já há bastante tempo. Então, isso é muito bom. Agora, após os 60 anos, a gente vai tendo realmente uma diminuição. Aliás, nós mulheres já temos essa diminuição de massa muscular, que é fisiológica, desde a menopausa, né? Então, a gente vai tendo, quando tem a menopausa, a gente já perde fisiologicamente, ou seja, acontece com todo mundo a perda de massa muscular. Então, fazer exercício e ter um suplemento, apesar disso ser bastante individualizado, é muito bem-vindo, é bem interessante, porque a gente, ao mesmo tempo, pela dieta, a gente come menos proteína. Então, seria realmente interessante ter atividade física, preferencialmente assistida, e usar o suplemento. Isso seria muito bom. Miriam, você diz o suplemento, a gente está falando de proteína nesse caso, sobre a massa muscular, né? E que mais? Teria algum que seria bem-vindo, por exemplo, e obviamente vamos frisar, sempre é individual, né? E tem que ser feito provavelmente exames em cima, né? Ver se existe realmente um déficit ou não. Como que outros também seria interessante, mas sempre com indicação? Legal, obrigado até pela pergunta, porque eu até tinha me esquecido, como a gente estava focando o músculo, eu falei mais da proteína, suplemento de proteína, mas na verdade o suplemento que acompanharia, seria aquilo que a gente chamaria de um pré-treino, é carboidrato, né? E as pessoas acham que carboidrato é uma bobagem. Não, carboidrato é extremamente importante para conseguir proteger a massa muscular na hora do exercício. A proteína, ele serve para juntar os feixes musculares. O carboidrato serve para não deixar perder o glicogênio que tem dentro do músculo na hora da atividade física. Então, o carboidrato antes é sensacional para a gente utilizar e ter até mais pique para fazer o exercício. Ele ajuda muito. É carboidrato antes e proteína depois. Se tudo estiver bem, não tem o menor problema, é bastante seguro a gente utilizar. E a gente já abordou muito aqui no programa, Miriam, a questão de whey protein e creatina. E Sim. Quando a gente falou sobre creatina, a gente focou muito, né, na terceira idade, né, Camila? Sobre como têm sido feitos estudos mostrando que justamente essa população pode ser beneficiada dos benefícios da creatina. Na sua prática clínica, você chega a receitar a creatina? Sim, claro, sim, sem dúvida nenhuma, mas sempre depois de fazer uma avaliação para saber realmente a real necessidade daquele paciente, mas a creatina responde muito bem também. O whey protein, ele é mais famoso, né? Mas são situações, aminoácidos bastante diferentes, né? A creatina é um aminoácido semi-essencial e é produzido no nosso corpo à beça, nosso corpo produz muita creatina, mas o whey protein é uma proteína do soro do leite, né? E a gente tem outros, tem os aminoácidos aromáticos, que é a leucina, isoleucina e a valina, que são outros aminoácidos, né? Que é o BCAA, que todo mundo conhece, mas para nós nutricionistas aquele é aminoácido aromático, tá? E eles são ótimos, todos eles, dependendo daquilo que a gente precisa, são excelentes. Miriam, e se a pessoa não treinar, não fizer atividade física, ou se ela fizer só, por exemplo, uma caminhada, nada muito intenso, vale a pena uma suplementação? Sem dúvida nenhuma, qualquer tipo de atividade física vale a pena e a gente precisa fazer o uso, a suplementação, porque senão você vai gastar uma coisa que você não tem para gastar, ou seja, você já tem pouco músculo e você vai gastar massa muscular. As pessoas saem caminhando achando que caminhar é caminhar. Não, caminhar é um exercício aeróbico que você vai fazer um gasto de energia bastante intenso com ele, entendeu? A gente às vezes sempre compara, não, mas é uma caminhada leve. Caminhada leve para quem, né? Uma coisa é uma pessoa de 20 anos caminhando, outra coisa é uma pessoa de 64, outra coisa é uma pessoa de 70. Então, essas movimentações são diferentes para cada idade. A gente está falando aqui de suplementos para a gente comprar, né, industrializados, que passaram por algum processo. Vamos falar dos alimentos in natura? O que é interessante as pessoas nessa idade consumirem?
Ah, isso é ótimo, porque o que a gente não pode parar de consumir é proteína, e é exatamente o que a gente para. Então, a proteína animal é extremamente importante para a gente. Então, imaginem que a gente passou a vida inteira construindo o nosso corpo com carne, com frango, com peixe, e de repente a gente para de comer esses alimentos, né? Quando a gente faz essa parada de comer esses alimentos, o teu corpo vai ressentir, porque ele não tem de onde tirar proteína para continuar construindo. Então, quando eu falo de ter proteína, é proteína animal. Então, eu estou falando de ovo, eu estou falando de carne, eu estou falando de frango. E se no almoço e no jantar nós tivermos... E não pensa que precisa ser muita quantidade, não. Uma quantidade pequena de proteína equivalente ao almoço e jantar. Ou seja, o que é pequeno? Uma carne, 80 a 100 gramas de carne no almoço. 100 gramas de carne, para vocês terem uma ideia, já nos dá 30 gramas de proteína. Só 100 gramas, que é um bife pequeno. E isso acontecendo para o almoço e no jantar é perfeito. 2 ovos no jantar e equivalente aí a uma carne, a uns 100 gramas de carne, você completa 60 gramas de proteína sem nenhum esforço. Então, isso é muito legal, isso é muito interessante para se fazer. Comer é sempre a melhor saída. Ô Miriam, eu tenho uma dúvida, a proteína vegetal, que nem você deu o exemplo, que 100 gramas de carne, né, equivale a 30 gramas de proteína. De né? alto valor biológico. Isso, ela tem um alto... As vegetais têm esse mesmo alto valor ou não? Não tem. Tá. Isso que a gente não... Para você conseguir a mesma equivalência em proteína vegetal, você tem que comer muita proteína vegetal, entendeu? E aí você esbarra num outro problema. Quando você orienta isso, você esbarra num outro problema, que é o excesso de calorias. E aí você vai fazer uma pessoa que já está gastando menos engordar. Também não é o que a gente quer que aconteça. E gasta muito menos, Miriam? Gasto energético no envelhecimento? Isso. Sim. A gente diminui o gasto energético, sem dúvida nenhuma. Porque se você tem menos músculo, só daí você já imagina que nós vamos gastar menos. Porque a gente gasta muito para manter massa muscular. Se fisiologicamente eu já tenho uma redução de massa muscular, você imagina que o meu metabolismo basal também vai cair. Quando que começa a se acentuar mais essa redução? Para os homens? Sim. Para os homens, né? Acontece, normalmente a gente costuma dizer o seguinte, nós mulheres envelhecemos 10 anos, em média 10 anos antes do que os homens, né? Por isso que é muito característica essa parte do nosso envelhecimento entre os 50 e 55 anos. E o deles... Você vai entender e olhar para uma pessoa e falar, bom, fulano envelheceu entre 63 e 65 anos. É mais ou menos nesse momento que eles têm a primeira perda de massa muscular, fisiológica, tá? Que seria a andropausa deles. Isso, exatamente. É mais ou menos nesse momento. O Band News em Forma vai chegando ao fim, mas ainda dá tempo de ouvir mais algumas explicações da nutricionista e especialista em envelhecimento, Miriam Najas. Doutora, a gente começou a conversa anterior falando sobre um caso específico de uma mulher que tem 64 anos e agora tá no CrossFit, mas é uma situação bem específica, né? Para a gente trazer aqui uma orientação para os ouvintes que têm essa idade mais avançada, como é que essas pessoas podem começar um exercício sem se colocar em risco? Bom, primeiro vamos começar pensando na alimentação. A alimentação, ela precisa, se a gente não pode ir envelhecendo e retirando alimentos. Nós precisamos sempre manter uma alimentação a mais adequada possível e com a menor quantidade de alimentos ultraprocessados. Quando a gente fala do envelhecimento, a gente tem que lembrar que nossos órgãos e a produção de enzimas dos nossos órgãos e tal, ou seja, o funcionamento do nosso corpo, ele está acontecendo há no mínimo 60. Se eu tenho 60 anos, há 60 anos ele está trabalhando. Então a gente tem que conseguir ir melhorando a qualidade. Agora, em compensação, a gente não pode sair fazendo qualquer coisa, porque você vai, infelizmente, a gente vai tendo os tendões que vão ficando. Não é que o idoso é frágil, até essa palavra fragilidade para nós é um diagnóstico, tá? Aí a questão que a gente tem em relação o que o exercício precisa ter de cuidado é para que a gente não exagere e achar que a gente tem tem tudo para a sua idade. Não podemos tratar todo mundo como se tivéssemos 20 anos, não temos 20 anos. Então, mesmo os educadores físicos, os fisioterapeutas, em academias de pilates, etc., a gente não pode, ou nas academias de um modo geral, nós temos que saber fazer a diferença. Hoje, muitos desses profissionais se especializam no envelhecimento para poder tratar melhor essa população que está lotando as academias agora, né? E isso é muito bom.
E Pilates é, na minha opinião, uma das melhores formas de se exercitar que tem além da caminhada. Quero agradecer aqui os esclarecimentos da nutricionista e especialista em envelhecimento Miriam Najas, nesse especial de Dia das Mães. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima. Até, o prazer foi meu. Camila, hora de ir embora. Hora de ir embora e comemorar o final de semana de Dia das Mães, né, Bruna? Um beijo, feliz Dia das Mães para você, né, para sua mãe, na verdade, e para todas as mães ouvintes. É isso aí. Ouvintes, não se esqueçam de acompanhar o Band News Informa nas redes sociais. Se inscreve lá no Spotify para receber as notificações dos programas. A gente também está no YouTube e no site bandnewsfm.com.br. Se cuidem, feliz Dia das Mães e até a próxima.